gente! Oi! Oi! Meu nome é Carol. Meu nome é Vitória. Meu nome é Nicole. E a gente está aqui hoje para falar um pouco desse livro Maravilhoso! Então, é o livro Carteiro e o Poeta, do Antônio Skármeta. Uma obra impressionante, gente. Desde sua apresentação inicial até o seu desfecho. Mas vamos devagarinho, porque o livro é pequeno, mas é repleto de coisas boas, né? Então, O Carteiro e o Poeta é um romance leve, divertido e que fala muito de amor e amizade. O filme dele foi lançado em 94 e eu fiquei sabendo ele nasceu em Antofagasta, no Chile, e na época ele cursou literatura e filosofia. E daí ele foi morar em Berlim durante a ditadura no Pinochet. Eu não sei falar isso. Pinochet. Parece que é o nome do negócio. E daí ele viveu muitos anos nos Estados Unidos, onde ele trabalhou como diretor, professor e roteirista. Enfim, né? Porque ele cursou isso, né? Então ele ficou. Basicamente, o livro fala sobre Mário Giménez, que é um jovem de 17 anos que vivia com seu pai na aldeia de pescadores. Só que ele era preguiçoso e não fazia nada da vida, nem pescava. Aí seu pai mandou ele arrumar um emprego e ele foi ser carteiro, mas ele só entregava cartas para Neruda, que era um poeta. E ele conseguiu um autógrafo desse poeta no livro, só que esse autógrafo era impessoal. Aí, tipo, ele queria um autógrafo, uma dedicatória pra ele, porque ele queria ser o bichão pra ser mostrando pra todo mundo. Então, era da história. Porque eu sou dessa, eu sou malvada. Legal! Eu vou falar um pouquinho sobre a relação, porque no livro a gente desenvolve muitas relações de amizade e de amor. A relação de amizade que a gente tem muito forte é a relação do carteiro com o poeta. De Mário e Talvez Pablo. seja por isso o nome do livro. Carteiro, bora. Mas essa relação no começo, ela não é unilateral, porque só o carteiro que tem uma relação de ídolo com o poeta. Porque o pai dele tinha um livro em casa, então ele achava que o cara era top. Então, é isso que fez com que ele desejasse tanto o salário, o autógrafo. E, tipo, com o primeiro salário dele, ele já comprou o livro, que ele queria o autógrafo. Quando ele conseguiu, ele achou que aquilo não era suficiente. E ele começou a desenvolver uma amizade muito grande, que foi muito mais além de um autógrafo, que acabou durando a vida inteira dele, que eles estiveram juntos. E também, tipo, a época que a história do livro, né, foi a época da ditadura chilena, onde estava tendo muitos protestos entre os socialistas e os comunistas. Pode ser visto no filme Machuca, o que é mais uma ideia e uma dica, ó, tá aqui embaixo, tá o link. Onde começou a ditadura chilena, e o filme mostra que tanto fazia pro rico se o pobre ia morrer, se ele se dá bem, o que se ele se dá bem ou não, importava. não importava. A Porque vida. mostra que o amigo pobre, que era o comunista, estava na sociedade, na comunidade, e chegou os militares atirando nele, a comunidade em si, e nas pessoas que estavam em volta. Tudo. E daí ele pega a bicicleta dele e volta pra onde ele morava, no condomínio, e tem umas crianças brincando com arma. Então, tipo, isso deixa bem explícito esse contraste entre os socialistas e os comunistas. E a gente consegue ver isso no livro com a relação que o Mário tem com a sua sogra. Porque eles formaram um restaurante e tal. Só que eles começaram a passar por uma crise, porque devido aos protestos que estavam havendo, eles não estavam conseguindo ter alimentos para abastecer o restaurante. E devido a isso começou a afetar todo mundo, que eles deixaram de ter às vezes pão.
Então, isso não foi só algo que, sei lá, externo. No livro a gente vê esse contexto, de ver o contexto de que quando... Aquela live pesquisada. Quando o presidente, quando ele é eleito, sofre todo esses protestos também se intensificam porque as pessoas de maior poder não apoiavam ele. E isso acabou afetando tudo, acabou gerando que essas pessoas que estavam protestando só iriam parar caso ele fosse deposto. E isso afetou muito a todos. Porque eles não tinham forma, porque já que eles não tinham poder, eles não tinham como mudar, eles aceitavam. Então é isso, gente. Para mais informações, leiam o livro. É maravilhoso. Gente, Faz tudo aquela sua a dúvida leitura dele é muito fácil. No início, quando a professora, né, passou pra gente, eu fiquei, meu Deus, mais um livro. Mas não, gente, você não vai se arrepender, sério. É muito bom. Como a gente falou no início, ele é maravilhoso. Exatamente. Então leiam, por favor. Não deixem de ver esse livro. Ele é muito bom, de verdade. Dá um like aqui no vídeo também. Exatamente. E ajuda nós. Porque não é nós que voa, bichão. Catarina nos dá 10.